Então, eu acho que vai ter uma questão lá perguntando associe cada tumor a seu lugar de origem. Então, ameloblastoma, TOA e de Pindborg são epiteliais. O mixoma e o cematoblastoma, mesenquimais, ou do conjuntivo. E os mistos, fibroma ameloblástico, fibromatose ameloblástica, alguma coisa também, e odontoma. Então, é importante associar cada tumor à sua origem. Acho que é uma questão que pode cair. Beleza. Primeiro é ameloblastoma. Ameloblastoma, ele é um dos mais agressivos. E o que a gente tem que saber dele é 3 tipos. Tá? Um policístico ou comum, folicular e policístico ou comum ou folicular, tudo só, uma coisa só. No caso, nesse tipo, pode ser chamado por essas 3 coisas. Unicístico ou periférico. O primeiro que vai cair é o comum, que normalmente é o que cai mesmo, tá? O comum acomete a mandíbula, pessoas de 20 a 40 anos, gera expansão das corticais, que já é diferente dos cistos, porque os cistos não expandiam essas corticais. O cisto, ele somente expandia. Não, ele expandia, mas não... Como é que é o nome? Esqueci. Cisto não expande, porque não vai romper a cortical óssea. Já o ameloblastoma, ele vai romper essas corticais, vai expandir até romper. E por ele romper, gera essa sensação de crepitação de casca de ovo. É como se fosse o osso tá tão fino que quando você começa a mastigar, mexer a mandíbula, começa a meio que estralar. Tá estralando porque ele tá tão fininho que tá quebrando. Então, crepitação de casca de ovo. Característica patognomônica do ameloblastoma: bolhas de sabão, raio-x em bolhas de sabão. Então, isso aqui, você mata a questão só na bolha de sabão. Tem limites imprecisos, justamente por ele ser muito agressivo, expandir as corticais. Então, você não vai conseguir delimitar direito esse tumor. E é raro, mas ele pode reabsorver raiz. Tá? De novo, histopatológico pouco importa, sendo que normalmente nas questões, posso estar errado, né? Mas todas as vezes até agora, deu para matar todas as questões só com bolha de sabão. Ou expande corticais, limite impreciso. Mas ele vai ter que falar bolha de sabão. Sempre fala, tá? O favo de mel também é desse? Oi? O favo de mel também é desse? Não. Tá. O favo de mel, lembra que o favo de mel ele parece mais o trabeculado ósseo, né? Que forma o favo de mel, ele é mais perpendicular. Então, favo de mel e raquete de tênis, os dois são do mixoma. Tá bom. Tá bom? Beleza. Esse foi o ameloblastoma comum, ou policístico, ou folicular. Também temos o ameloblastoma unicístico. Como é que eu vou diferenciar que é um ameloblastoma unicístico de um policístico? O policístico vai ter a característica de favo de bolha de sabão. Cada bolha de sabão é meio que um sítio, são lóbulos. Então, o fato dele ser unicístico não vai ter característica de bolhas de sabão. Porque se ele tem só um lóbulo, não tem como você ter características de bolha de sabão. Quando ele fala, tem bolha de sabão como aspecto radiográfico, necessariamente a gente está falando de um ameloblastoma policístico, porque cada bolha de sabão está formando um lóbulo, um sítio, tá? O ameloblastoma unicístico vai estar relacionado a terceiro molar deslocado, que cisto está relacionado com o terceiro molar retido. É o cisto dentígero. Então, diferença entre o ameloblastoma unicístico de um cisto dentígero
é o fato do ameloblastoma ir além da JAK. Pum, matou a questão. Beleza? Diferença entre um ameloblastoma unicístico e um terceiro molar retido, que pode confundir com um cisto dentígero, é o fato do cisto dentígero ir além da JAK. O ameloblastoma vai pegar tudo. Beleza? Então, de novo, radiolúcido, unilocular, bem delimitada. Isso já aqui já mostra a diferença do policístico. E se é bem delimitada, o que também é bem delimitado? Os cistos. O cisto dentígero é bem delimitado. Desloca raízes. Enfim, você vai diferenciar o ameloblastoma unicístico de um cisto dentígero a partir da JAK. Ponto. Não tem mais como você descobrir. Ele vai ter que te dar isso aí. Ameloblastoma periférico, que é o mais fácil. Por quê? Porque é nódulo firme em gengiva. Ele vai estar muito mais saltado, proeminente. Então, você vai sentir, vai conseguir palpar, que nem nessa imagem aqui. É óbvio que é um ameloblastoma periférico, tá? Se tivesse um dentinho aqui embaixo, isso aqui fosse aspecto roxo e não fosse palpação firme, porque aqui está falando que é nódulo firme. Agora, se tivesse um dentinho ali embaixo e isso aqui fosse um líquido arroxeado, seria um cisto de erupção. Beleza? Então, ameloblastoma periférico, nódulo firme em gengiva, superfície lisa. E é isso que você precisa saber. Acho que não, pouco provável que vai cair o periférico. Próximo, tumor odontogênico epitelial calcificante ou de Pindborg. Ele é o único que vai ter característica mista no seu interior. Então, vai ter tantas áreas radiolúcidas como áreas radiopacas. Então, tem áreas calcificadas no seu interior. Essa é a sua característica patognomônica. Falou de tumor odontogênico epitelial calcificante, vai falar que tem calcificações no seu interior. Beleza? Vamos lá. Indo um pouquinho mais a fundo, eu não acho que o professor vai cobrar assim, mas qual outro tumor que na segunda fase, é um tumor que tem 3 fases, não tumor, é uma lesão óssea que tem 3 fases e a segunda fase também é caracterizada por ter áreas radiopacas e radiolúcidas no seu interior. Mas a única coisa que muda é o local de incidência. O tumor odontogênico epitelial calcificante acontece em 2/3 da mandíbula, normalmente em molares. Agora, a displasia cementária periapical tem 3 fases. A primeira fase, somente radiolúcida, segunda fase, mista, terceira fase, radiopaca. Na fase mista, você consegue diferenciar um tumor de Pindborg para uma displasia cementária periapical por causa do local. Então, tumor de Pindborg acontece em molar, enquanto displasia cementária periapical em incisivos centrais inferiores. E provavelmente também vai sempre falar pessoas melanodérmicas quando a gente estiver falando de displasia cementária periapical. Então, a diferença de um tumor odontogênico epitelial calcificante, que é o único tumor daqui que é de origem epitelial, é caracterizado pelo fato de ser misto. Então, ele tem áreas radiopacas no seu interior. E é assim que você vai descobrir que é um epitelial calcificante. Não acho que o professor vai botar epitelial calcificante e displasia cementária periapical na mesma questão. Ele vai deixar bem claro que é diferente. E o próximo e último epitelial é o tumor odontogênico adenomatoide, ou TOA. O TOA, a gente precisa saber de 2 coisinhas. 3 coisinhas, na verdade. Ele é unilocular, 4 coisinhas, né? Apesar que tudo é um pouco importante. O unilocular, ele tá sempre ele tem um dente cometido pela lesão, e normalmente esse dente é um canino. Então, os TOAs têm dente retido, assim como o cisto dentígero, mas cisto dentígero normalmente é terceiro molar, enquanto o TOA é canino.
Normalmente, nada impede de ter um cisto dentígeno em região anterior, nada impede de um TOA ter um TOA em terceiro molar. A questão é, TOAs, eles sempre vão além da JAK, ou junção semente-esmalte ou junção amelo-sementária. Tanto faz chamar JAK de junção semente-esmalte. Então, diferença entre TOA e cisto dentígeno. Cisto dentígeno normalmente acomete terceiro molar e vai somente até a JAK, enquanto o TOA normalmente acontece em caninos superiores e a lesão ela é bem delimitada e vai além da JAK. É assim que você distingue o TOA do cisto dentígeno. E o TOA tem um aspecto radiográfico, que não está falando aqui. O aspecto do TOA radiográfico é de céu estrelado. Então, se falar de céu estrelado, está falando de TOA. Como não tem aqui no slide, não acho que ele vai cobrar esse céu estrelado. Mas, TOA, dente céu que anterior... tem aspecto gelatinoso? O quê? O céu estrelado? Hein, Bruna? O céu estrelado? Não entendi a pergunta. Tá. Então, TOA, fechou. Mixoma, que é outro mesenquimal. Mixoma, só falar raquete de tênis, ou favo de mel, ou bolha de sabão, só que não vai falar bolha de sabão, porque ele não vai querer confundir a gente. Ele não é um professor tão mal assim. Isso aqui a gente nem precisa considerar as bolhas de sabão. Tá? Mas falou de mixoma, tem que falar de raquete de tênis ou favo de mel. Por quê? Porque o trabeculado ósseo, que faz essas características, ele é mais perpendicular. Então, faz muito mais sentido falar de favo de mel ou raquete de tênis, em que o trabeculado ósseo ele é perpendicular, do que bolha de sabão, que é redondo. E qual que é o que normalmente tem bolha de sabão? A meloblastoma. Então, não faz sentido ele, né, lançar bolha de sabão para o mixoma. Ele vai falar ou de favo de mel ou raquete de tênis. Porque o trabeculado ele é perpendicular. Tá? Sempre tem que falar isso. Se não falar, é impossível de descobrir. Não deixem de estudar também o histopatológico. É muito mais difícil estudar pelo histopatológico e ele sempre vai falar características radiográficas. Então, não acho que há necessidade para estudar o histopatológico. Porque eu acho que vai ser tipo questões com textão, ele vai falar células, blá, 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 radiografia com esse aspecto. Aí você mata ali na radiografia. Próximo mesenquimal, cementoblastoma benigno. Cementoblastoma benigno vai ter continuidade com o cemento do ápice. Isso é importante. Por quê? Porque a continuidade com o cemento do ápice e continuação da membrana periodontal ao redor significa que ele não vai romper a laminadura, não vai romper tecido periodontal, ligamento periodontal. Então, o cementoblastoma respeita laminadura, respeita ligamento periodontal. Ele é realmente uma continuidade do cemento do ápice. Ele vai ser totalmente radiopaco. E o que vai diferenciar ele de outras lesões é o fato dele não romper laminadura e nem ligamento periodontal. Beleza? Esse é o cementoblastoma benigno. E aí vem os tumores mistos. A gente já falou dos epiteliais, ameloblastoma, bolhas de sabão. O tumor odontogênico epitelial calcificante ou de Pindborg tem calcificações no seu interior. Tumor odontogênico adenomatoide ou TOA, ele normalmente acomete caninos superiores e vai além da JAK. Ele é unilocular e pode aparecer aspecto de céu estrelado. Mixoma odontogênico, trabeculado ósseo em forma de raquete de tênis ou favo de mel. O importante é o trabeculado ser perpendicular.
né? Ele ser mais retinho. Cementoblastoma benigno, crescimento do cemento respeitando o ligamento periodontal e lâmina dura. Então, ele vai estar associado à raiz do dente, não vai romper nada. A gente vai ter essa linha radiolúcida ao redor, que é o ligamento periodontal. Agora vem os mistos. O primeiro e o mais difícil de todos, fibroma ameloblástico. Por que eu acho que não vai cair fibroma ameloblástico? Porque não tem nada que dê para a gente acertar o que é um fibroma ameloblástico, tirando estudo histopatológico. Aqui não vai ter bolhas de sabão, não vai ter nada em relação a isso. Ele vai ser só mais uma radiolucidez na mandíbula. Então, crescimento lento, molares inferiores, então pode ser tudo. Pode confundir com cisto também. Dente não erupcionado, cisto dentígero. Então, você pode atrelar isso aqui a muita coisa. E no raio-x podem ter radiotransparências e radiopacidades uni- ou multiloculares bem corticais. Então, ele pode ser tanto radiotransparente quanto radiopaco. Então, ele é bem difícil de você acertar. Então, não acho que vai cair. Mas se tiverem na dúvida e tiver uma opção de marcar fibroma ameloblástico, o que vocês vão fazer é descartar todas as outras possibilidades. Como no fibroma ameloblástico a gente não consegue atrelar nenhuma característica exata para ele, eu vou ler as alternativas e vou descartar tudo aquilo que eu sei como que é a característica. Então, se eu tenho 5 alternativas, uma delas é fibroma ameloblástico, eu sei que todas as outras vão ter características que eu sei. Se cair ameloblastoma, eu sei que vai falar de bolha de sabão. Se cair mixoma, raquete de tênis, e assim vai. Quando você descarta tudo, porque não falou no enunciado nada, você vai no fibroma ameloblástico. Porque ele é meio que o nosso coringa. Beleza? A única coisa que ele pode te falar para você, na questão, para matar de primeira, é o fato dos cordões lembrarem os estágios de casquete e campânula. Então, na hora que você fazer o exame histopatológico, você vai ver e identificar meio que desenhos que lembram a fase de campânula e casquete na odontogênese. Acho que é o único tumor que a gente precisa se atentar ao histopatológico, porque o resto, exame radiográfico e clínico, a gente não consegue distinguir de nada. Então, o fibroma ameloblástico é o único que vale a pena a gente estudar aqui e ler o histopatológico. Já o resto, o professor vai dar uma característica bem patognomônica que a gente vai conseguir na hora ali marcar a alternativa. Fibrodontoma ameloblástico. Ele se assemelha com o odontoma complexo, porém não possui linha radiolúcida ao redor. Vamos para o odontoma complexo para a gente conseguir diferenciar um outro. Essa aqui é a característica radiográfica do fibrodontoma ameloblástico. A diferença desse aqui, para um odontoma complexo, é porque no complexo a gente vai ter uma linha radiolúcida ao redor. Vou mostrar agora. Odontoma complexo, massa sólida radiopaca cercada por fina zona radiotransparente em dentes posteriores. Então, aqui. Tipo assim, obviamente não é igual radiograficamente. A questão é que a gente não vai ter radiografia lá na prova. Então, ele vai ter que descrever a radiografia com palavras. E aqui ele vai falar que é dente posterior. Então, parece fibrodontoma ameloblástico, porque a região é a mesma. Massa radiopaca, assim como o fibrodontoma tem uma massa radiopaca, só que aqui tem um pouco de radiotransparência dentro dela. Mas a principal diferença entre um complexo e um fibrodontoma ameloblástico é o fato do odontoma complexo ter essa linha radiolúcida ao redor da massa radiopaca. E o odontoma composto é o mais fácil de todos. O odontoma composto ele é bem patognomônico, porque ele vai acontecer entre os incisivos superiores e vai ter aspecto dentro dele de vários dentinhos.
Então, quando a gente tem uma massa radiopaca, normalmente entre incisivos superiores, com aspectos de vários dentes pequenininhos, isso é um odontoma composto. Ele é composto de vários dentinhos. Então, ele vai ter que falar que tem várias estruturas dentro dessa lesão que se assemelham a dentes. Então, meio que é um resto de esmalte, resto de dentina, resto de polpa. Isso tudo junto parece que são vários dentinhos na lesão. Certo? E esses são os nossos tumores. Alguma dúvida de tumor? É só decoreba mesmo. É pegar um tumor e associar meloblastoma, bolha de sabão, Lindbergh, calcificação no interior, odontogênico, adenomatoide, canino superior, e ele vai além da JAK. A meloblastoma também unicístico, ele vai, né, além da JAK. Essa é a diferença de um ameloblastoma unicístico para um dentígero. Já falei de TOA, conjuntivo, mixoma, raquete de tênis ou bolhas de favo de mel. Cementoblastoma, crescimento do cemento associado ao dente, respeitando o ligamento periodontal e lâmina dura. Fibroma ameloblástico é aquele que a gente não consegue, só pela radiografia ou só por exame clínico, acertar qual que é. Mas se falar do histopatológico, vai ser aquele que tem as células parecendo as formas de campânula ali e de raquete. Acho que é isso. Da odontogênese. E o odontoma, a gente tem o odontoma composto e complexo. Composto por vários dentinhos, né? O odontoma composto é composto por vários dentinhos. Região de anterior, normalmente, dente anterior superior. E o odontoma complexo, ele se parece com fibrodontoma abeloblástico, que não está aqui, mas possui uma linha radiolúcida ao redor dessa massa radiopaca em dente posterior. Então, essa é a diferença de um fibrodontoma abeloblástico de um odontoma complexo. Beleza? Cadê lesões ósseas agora?